Em 1760, no seio de uma aristocracia britânica rígida e cheia de convenções, nascia uma jovem que, aos olhos de todos, representava a mais pura perfeição. Mary Ann, com seus cabelos dourados como os campos de trigo e pele alva como a porcelana, crescia sob a vigilância implacável de uma família que prezava pela moral e castidade. Aos 14 anos, ela começava a vislumbrar o poder sutil que possuía sobre aqueles ao seu redor. Um poder que se revelava à medida que suas formas femininas desabrochavam e sua mente astuta florescia. Desde muito cedo, Mary Ann compreendeu que o mundo ao seu redor era moldado por homens e mulheres presos às suas próprias ilusões e desejos. Em público, ela exibia a imagem da jovem casta e santa, de comportamento recatado e modesto, sempre vestida em rendas claras, com o olhar voltado para o chão em sinais de modéstia. Mas nas sombras do vasto jardim da mansão de sua família, onde o cheiro de rosas se misturava ao das flores silvestres, ela se entregava a jogos secretos de sedução. Os jardineiros da propriedade eram os primeiros alvos de sua curiosidade perigosa. Homens robustos, que passavam os dias cuidando da paisagem imaculada, estavam longe do alcance das jovens damas da sociedade. Entretanto, Mary Ann os observava com interesse, testando a força de seu recém-descoberto poder. Ela os encontrava ao acaso, sempre com um sorriso ingênuo e uma palavra suave. Começava devagar, insinuando-se com olhares furtivos e gestos calculados, como deixar cair um lenço delicado ao passar perto de um deles, forçando-os a devolver-lhe a peça, com um toque suave e prolongado de mãos. "Agradeço sua gentileza, senhor", sussurrava Mary Ann, o olhar fixo no deles por um instante a mais do que o apropriado. Logo, ela percebeu como seus corpos enrijeciam à sua proximidade, como evitavam encará-la diretamente, mas não conseguiam esconder o desejo que começava a brotar sob suas peles cansadas. Ela falava de coisas triviais, mas sua voz doce carregava promessas secretas. Quando conversava, sua mão tocava de leve o braço de um ou outro, e ela, sorrateira, deixava palavras escorregadias sobre a fragilidade da moralidade humana e os segredos que o mundo adulto carregava. "Não há liberdade verdadeira para nós, não é mesmo?" insinuava-se ela, enquanto acariciava com delicadeza o caule de uma rosa. "Alguns prazeres são fugazes, mas nem por isso menos tentadores." Esses encontros eram breves, sempre interrompidos no momento certo, deixando os jardineiros com corações palpitantes e desejos não realizados. Eles sabiam que jamais poderiam tocar aquela jovem senhora, tão pura e tão longe de seu alcance, mas também não conseguiam fugir da força irresistível que ela exercia sobre eles. Ela sabia que o desejo se alimentava de desejar, não de ter, e mantinha o jogo do desejo funcionando nas suas regras. Os lacaios a desejavam, mas não ousariam passar disso. Ela criara ambiguidade demais para darem um passo além. O patrão era um homem severo e não poucas vezes cruel, como já tinham testemunhado. A menina era uma tentação, um perigo. Mary Ann também sabia jogar com as mulheres ao seu redor, principalmente as esposas e filhas dos funcionários da casa. Para elas, era o exemplo de perfeição e doçura. Seus modos eram impecáveis, suas palavras sempre escolhidas com cuidado para nunca parecer altiva, mas sua mera presença as incomodava. A maneira como seus vestidos abraçavam suavemente seu corpo juvenil, os olhares que os homens da casa lançavam quando ela passava, tudo isso criava um veneno de inveja nas mulheres que não podiam competir com sua beleza etérea e juventude radiante. Qualquer olhar que elas notassem vindo dos seus homens, prontamente tinham certeza que a maldade vinha deles, pois a menina era pura e sem malícia. Praticamente uma criança ainda, ela manipulava as damas com a mesma facilidade com que brincava com os corações dos jardineiros. Oferecia elogios ambíguos, falava com doçura sobre as virtudes da castidade e da pureza, ao mesmo tempo em que seus olhos brilhavam com um segredo que só ela conhecia. Essas mulheres a admiravam e a odiavam em igual medida, mas não podiam se afastar. Ela era como uma flor venenosa que atraía todos à sua volta. Nesse movimento pendular, ela ia e vinha, se balançando entre aparências e desejos. Aprendia a triangular, manipular, submeter os outros aos seus caprichos e entregar-lhes gotinhas de atenção. Enquanto o verão seguia seu curso, Mary Ann crescia e se tornava mais confiante em seus jogos. Os homens sucumbiam à sua presença, incapazes de resistir ao seu charme cuidadosamente calculado. Ela controlava suas reações com a precisão de uma marionetista, movendo-os com pequenas insinuações, sempre sem se comprometer, sempre mantendo sua reputação intocada.
Já as mulheres, rendidas à própria impotência, começavam a falar sobre ela com admiração e temor, incapazes de compreender como uma jovem tão inocente conseguia tanto poder. Uma pessoa tão sedutora era rara, muito pelo ambiente e costumes da época. Uma pessoa sedutora e que pouco se importava com as pessoas é raríssima até os dias de hoje. A maioria só quer viver e, se possível, ser um pouco feliz. Mary Ann, não. Ela intuía diferente, percebia o mundo diferente, queria poder, queria submeter os outros a si mesma. E não sentia nada, somente que estava fazendo o que tinha nascido para fazer. Poucos são os que sabem disso logo nos primeiros anos, mas Mary Ann sabia. A inocência havia sido apenas o primeiro estágio de seu plano. Ela estava ciente de que seu poder de sedução era uma ferramenta poderosa, mas ainda era apenas o começo. Naquela noite, enquanto observava o reflexo da lua na superfície calma do lago no jardim, seus pensamentos eram frios e calculistas. O futuro a aguardava, e o que ela havia experimentado até agora era apenas o prelúdio de algo maior. Ela ascenderia. Com o tempo, aprimoraria sua arte da manipulação. Não mais seria a jovem inocente que flertava com o perigo nas sombras. Em breve, ela se moveria no palco maior da sociedade, usando sua beleza e charme para conquistar corações poderosos, fazer alianças e garantir seu lugar entre os grandes. A inocência seria descartada quando não mais servisse aos seus interesses. Seu alvo era estar entre a realeza. Mary Ann sorriu para seu reflexo. Não o sorriso doce de uma menina, mas o de uma mulher que entendia o jogo que jogava. Seu futuro estava traçado, pelo menos em sua mente astuta. Ela não era mais uma simples jovem aristocrata. Era uma predadora, aguardando o momento certo para devorar tudo o que desejava. Mas tudo a seu tempo, aos 14, era apenas uma menina moça que se divertia no balanço, deixando os jardineiros a olharem por baixo. Nada demais na cena, a não ser que tivesse na imaginação dos personagens.